amigo, pastor, irmão, Márcio. Som, olha isso, som. Irmão, vou chamar uma pessoa muito especial para orar com você hoje. Amém. Sua digníssima. Bom dia, família maravilhosa do Senhor. Vamos dizer aqui hoje é um dia especial para nós. Além de ser o dia dos pais, é o nosso dia do nosso papai. Nosso papai do céu. Então, ele é a nossa prioridade. É uma bênção estar aqui hoje, reconhecendo a paternidade dele sobre nós e nos inspirando em tudo que ele faz para que a gente também possa exercer a paternidade. Eu queria honrar a sua vida, meu amor. E honrando a sua vida, eu queria honrar a vida de todos os pais que estão aqui. Não sei se para frente, para trás. Não? Tá bom. Tá bom? Beleza. Eu não sei se todos sabem, mas nós já estamos juntos há 25 anos e quase com 10 anos de casados a gente ganhou a nossa filhinha. E foi um momento assim muito especial para nós, porque tinha... Nós já estávamos casados há 9 anos e a minha sogra queria muito que a gente desse esse netinho ou essa netinha para ela. E acabou que ela, em 2013, foi acometida por H1N1, morreu em uma semana, na época que ninguém tinha conhecimento do que seria essa gripe. E na semana que ela faleceu, eu descobri que estava grávida. E o Márcio já tinha perdido o pai, então já era órfão de pai e mãe, muito jovem. Ele me falava assim, quando a mãe faleceu, dessa vez eu quero chorar muito, eu quero ter a oportunidade de curtir o luto, porque quando meu pai faleceu eu não pude viver o luto para sustentar minha mãe. E dessa vez eu quero ir para o mato, ele sempre falava assim, eu quero ir para o meio do mato, quero virar Elias, quero ficar escondido, eu preciso compreender o que Deus quer para mim nesse tempo, porque não é possível, né? Perder a minha mãe na semana que a gente descobre que a gente vai ter o nosso filho. Mas ele falava isso, ele não sabia que seria pai, ele só falava assim, eu quero sumir, eu quero ficar escondido, eu preciso de um tempo para me recuperar de tudo o que aconteceu. Nessa época nós já éramos cristãos, não éramos pastores, mas já tínhamos uma relação de muita intimidade com o Senhor. E 2 dias depois que a minha sogra foi sepultada, eu descobri que estava grávida e não quis contar para ele antes de fazer os exames, porque eu não sei como seria se não tivesse tudo bem, já que a gente tinha tido um tempo de muito estresse. Eu estava realmente muito estressada com toda aquela situação. E aí fui fazer o exame, o coraçãozinho batendo, estava lá sozinha, falei, posso contar para o meu marido? Posso. Ele não pode chorar de dor de novo. Aí a médica falou, pode contar para ele. E aí nós fizemos um jantar lá em casa, ninguém sabia, chamei minha cunhada para ficar aqui, chamei meus pais, e a gente falou assim, vamos fazer um jantar aqui em casa, porque ia ser exatamente no 7º dia da morte da minha sogra e a gente queria encerrar esse ciclo. E foi exatamente no dia dos pais. Exatamente. Dia 11 fez 10 anos, né, meu avô, que ela faleceu. E como ela faleceu no dia dos pais, o presente do meu pai a gente não entregou, a gente não teve comemoração do dia dos pais. E eu chamei os meus pais e falei, amor, vamos aproveitar para encerrar esse ciclo e entregar o presente do meu pai. E aí, sabendo que estava grávida, comprei um presentinho para o Márcio. E lá naquele dia, em oração, eu li para ele essa cartinha que foi o anúncio da gravidez. Papai, o Senhor sempre diz que a matemática de Deus é complexa, porque tudo o que Ele faz reflete na vida de um monte de gente. Então, como Ele sabe de todas as coisas, resolveu me tirar do céu no mês passado e me plantar no ventre da mamãe, para que no momento certo vocês descobrissem esse presentão que eu sou. Na verdade, a tia Thelma já tinha me anunciado quando disse que mamãe receberia uma grande bênção
e que teria suas forças renovadas, mas os acontecimentos dos últimos dias não permitiram que ela me percebesse logo no início. Isso não importa. O que importa é que estou a caminho para renovar o amor, a alegria e a esperança da nossa família. Já sou grato, ou grata a Deus, pelo papai que ele me deu, porque minha mamãe te ama tanto, mas tanto, que você deve ser bem legal mesmo. Não se preocupe comigo, porque eu estou bem, sou forte e vou crescer direitinho. Mamãe também já está bem, depois do susto de saber que eu estava a caminho. Tudo planejado por Deus. Obrigada por me trazer à existência. Tenho certeza de que serei recebido ou recebida pela vovó e pelo vovô, meus pais, com muito amor, e pelos meus tios com muita alegria. Não vai me faltar amor nunca, e vou honrá-los com carinho durante toda a minha vida. Papai, prepare-se e prepare o meu quartinho, porque eu estou chegando. Seu bebezinho de 6 semanas e 1 dia. Amém. E nesse dia que, antes de entregar esse presente, o Márcio disse para a nossa casa, né, para todos que estavam lá, que estava chorando com toda a dor do coração, mas que ele sabia que ele voltaria a sorrir. E a paternidade para ele tem esse símbolo de renovação, de reanimação, né, Dani? De trazer à existência um coração que havia acabado de morrer. Foi o tempo necessário para que o Senhor mandasse um anjo que fizesse pressão suficiente para que ele voltasse a bater. E é nesse espírito que eu quero abençoar cada um de vocês, pais, porque eu tenho certeza que o Senhor não nos chamou para copiarmos a paternidade de ninguém, mas nos inspirarmos nessas experiências de chamado para exercermos a nossa maternidade ou paternidade conforme a vontade dele. Tem pais de meninos, tem pais de meninas, tem pais atípicos, tem pais que são desafiados com crianças desobedientes. Isso não importa. Se o Senhor te deu esse presente, seja ele biológico, seja ele espiritual, exerça conforme o chamado que o Senhor te deu. E ele é específico para você. Não seja negligente com isso. Amém? Nós estamos aqui hoje, amor, abre os olhos, com esse tão difícil. Amém. Há 10 anos o Senhor nos trouxe a Carmel, e olha que depois dela nós perdemos gêmeos, e depois dos gêmeos veio o Hector, que a Dani que descobriu. Eu também sou meio lerda, né? Eu descobri a Carmel 2 meses depois. A Dani que descobriu que eu estava grávida de mais um bebezinho depois de perder gêmeos, e hoje nós temos então filhos biológicos, filhos espirituais. Olha lá, 2 grandes ali, ó, já estão criados, já estão dando neto para nós. Para provar que o Senhor realmente tem muito mais do que o que a gente ousa pedir ou imaginar. Estejam atentos aos filhos que o Senhor tem colocado no seu coração e no momento que esses filhos têm chegado. Amém? Amém. Muito obrigada, irmão. Você é muito melhor do que eu poderia pedir. Obrigado, Edson. Vai dar conta de pregar? Acabou, pastor. Mas vamos utilizar um artifício aqui para eu conseguir restaurar a minha integridade emocional, espiritual, né? Vou chamar aqui para cima o filho de um grande amigo e que eu sinto um amor pela vida dele, muito próximo do que seria, né, se eu fosse pai dele. Queria chamar aqui para frente Murilo, para ele assumir o púlpito enquanto eu me recomponho. Murilo, chega mais aqui. Vocês têm acompanhado o nosso esforço, a nossa intencionalidade em dar espaço, dar protagonismo para aqueles que já carregam a visão do reino renovada, assim como um dia Deus já nos inspirou quando éramos jovens, quando o nosso coração queimava com explosões, né, de visão, e a gente sabe que na vida desses jovens aqui existe muito potencial a ser explorado, e o nosso compromisso é sermos a plataforma, o seguro, a proteção e o estímulo para as visões que eles carregam, que eu tenho certeza que são visões dadas pelo Senhor.
Então, um ato de encorajamento sobre a visão, a fé e o discernimento da vida dos jovens, e também como um momento de compartilhar com vocês todo o talento, toda a energia que essa geração aqui carrega. Eu entrego o púlpito aqui para o Murilo e deixo ele à vontade para compartilhar com vocês algumas visões. Eu acho que pode ser. Tá legal, teve essa hora hoje. Deixa eu lá. Sou ligar o microfone. Hoje ele me chamou para falar no Dia dos Pais, né? Eu não sou pai, mas eu sou filho do Jefferson e filho de Deus principalmente. Né? Então, para começar, eu queria contar um pouco da história que eu tive com o Evangelho. Que no início desse ano, que eu realmente comecei a ter um contato intencional com Deus e com o Evangelho. Que foi de pouco em pouco, Deus foi me mostrando que Ele era o caminho, que eu tinha que seguir Ele, que eu tinha que olhar para Ele, olhar para frente, que Ele era o alvo que eu tinha que seguir. E desde lá eu fui caminhando por Deus. Então, desde o início do ano, que eu sinto que eu sou verdadeiramente um cristão que segue Deus, que lê a Bíblia, que entende que Deus é o nosso alvo principal, que é onde a gente tem que chegar. E lá em João 1:12, só abrir aqui, calma aí. João 1:12. Contudo, aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, para se tornar um filho, não basta só ter nascido, você tem que ter realmente a intenção, se entregar e receber o que ele está nos dando. Né? E o que ele nos deu a princípio foi a Bíblia, foi o que ele falou durante a vida dele, foi o que os discípulos dele escreveram e as histórias que ele passou para a gente entender quem ele é, sobre o caráter dele. Né? E para a gente entender um pouco mais do caráter dele, a gente pode ir lá para Salmos 27:10, que vai mostrar que não importa o que aconteça, não importa o que aconteça aqui na Terra, Ele sempre vai estar com a gente. Ele não vai abandonar a gente nunca. E mesmo que nossos... ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então Ele é perfeito, Ele não vai te abandonar. Se seu pai te abandonar, se sua família te abandonar, se sua mãe te abandonar, Ele vai estar lá para te acolher e para você entender que Ele é o seu refúgio e Ele é onde você vai encontrar tudo que você precisa. Amém. 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 Pregação completa, complicação. Eita Deus. Estenda suas mãos, vamos orar juntos aqui, não só por essa vida, mas por essa geração Amém. que vai liderar a igreja do Senhor, aonde ela vai chegar. Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado muitas visões, o Senhor tem nos dado capacidade, o Senhor tem nos dado condições, ó Pai, de levar adiante aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Murilo, mas abençoando a vida dele, nós abençoamos essa geração, Pai, que tem um coração inclinado à Tua palavra. Nós abençoamos, ó Deus, esses homens e mulheres que já reconheceram o seu papel em Cristo, a sua identidade, e que já estão, Senhor, dispostos a cumprir todo o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus, seja um ministério frutífero, Pai, na vida desses homens, mulheres, que já se curvaram, Senhor, à verdade verdadeira, que vem de Jesus Cristo, que já estão empenhados em frutificar no Teu reino. Muito obrigado por essas vidas, ó Deus. Nós declaramos a presença do Espírito Santo do Senhor sobre essa geração, sobre a juventude, e declaramos também, ó Pai, que a nossa igreja estará segura nas mãos desses jovens. Amém. Essa é a nossa oração que fazemos gratos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Obrigado, viu? Amém. Vem aqui.
Aumentou o sarrafo aqui, deixou mais difícil para mim. Bom, dia maravilhoso, né? De muita intensidade espiritual, emocional. Pregar num dia em que a gente celebra a condição humana de sermos pais, mas sobretudo a condição espiritual de sermos filhos de um pai que é pai de todos, é uma grande alegria. De fato, na vida eu recebi alguns títulos, eu tenho alguns títulos, né? Títulos que vêm de instituições, títulos que são conquistados com algum nível de esforço, de sacrifício, mas nenhum título me alegrou tanto quanto o título de pai. Nenhum título trouxe para mim tantas revelações, tanta capacidade, tantos desafios, tanto aprendizado, tanto aperfeiçoamento, tanta doação, tanto esmero, tanto suor, tantas alegrias como o título de pai. Nenhum título pode trazer para o meu coração revoluções sucessivas da minha própria natureza. Enquanto pai eu vivo isso. Enquanto pai eu sou exigido a reformular minha mente, a reformular o meu comportamento, a reformular minha abordagem, a reformular as visões que eu tenho do Senhor para entregar para os meus filhos, porque eles dependem de tudo aquilo que eu alimentar. Eu tenho certeza que a vida deles é um livro a ser escrito pelo próprio Deus, mas eu posso ser a caneta, eu posso ser o lápis, e às vezes eu posso ser a borracha também. Como pai, nós temos essa prerrogativa. E como a nossa igreja é uma igreja relacional, uma igreja intensa, sob o ponto de vista de dar significado correto às coisas, vocês que nos acompanham, que vivem conosco, que durante a semana a gente se vê tanto. Estava falando com o Almir, estava falando com o Felipe, com o Léo essa semana, e o quanto é legal a gente verdadeiramente pertencer a uma comunidade, né? Que a gente se vê mesmo, que a gente se abraça, que a gente compartilha coisas, que a gente se encontra ocasionalmente sem se programar, e isso faz com que o nosso evangelho seja um pouco mais verdadeiro. Porque não adianta eu vir aqui no domingo pregar algo que eu não aplico para a minha própria vida, e quando eu estou no trânsito aqui numa via qualquer em Águas Claras, eu passo por alguém, eu acelero, eu buzino e etc. E quando eu me deparo, é um irmão da minha igreja. Então esse poder da comunhão que a gente vive aqui tem edificado as nossas vidas e tem nos ensinado a sermos verdadeiros em tudo aquilo que nós professamos, cremos e vivemos. Se abra sua Bíblia, por favor, lá em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 e 7. Malaquias, capítulo 1, 6 e 7. Olha que delícia de declaração que a gente encontra. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que temos te profanado? Nisto dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Se você despreza a presença do Senhor na sua mesa, você não o honra como o seu Pai. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós colocamos esse tempo nas tuas mãos, Pai, primeiramente dando graças porque o Senhor é bom, a sua misericórdia tem se renovado, o Senhor tem nos ensinado, nos inspirado, nos exortado, aperfeiçoado as nossas veredas, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco não somente esse tempo nas tuas mãos, Pai, mas eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos. Eu coloco esta igreja nas tuas mãos, Deus. Esse espaço te pertence, esse espaço o Senhor criou de maneira muito carinhosa, para que nós pudéssemos ter revelações seguras da tua palavra para as nossas vidas. Para que pudéssemos, ó Deus, ter os nossos corações ensinados, ministrados no Evangelho verdadeiro, e que através do amor ao Pai possamos caminhar diferente do que temos feito até agora. Em nome de Jesus, ó Pai, se manifeste em nós, através de nós, a partir de nós e também apesar de nós,
Manifeste o seu poder, a sua graça. Manifeste, Senhor, tudo aquilo que nós cantamos, nós louvamos, nós lemos, nós cremos. Manifeste, Senhor, um poder sobrenatural, um poder, Senhor, que é indizível na capacidade humana. Manifeste, Senhor, nas nossas vidas cura, libertação, restauração. Manifeste, Senhor, nas nossas vidas a alegria plena de sermos filhos da promessa. Em nome de Jesus, ó Pai, colha esse espaço aqui nas Tuas mãos e cuide com muito carinho. Colha esse povo aqui nas Tuas mãos, ó Pai, e cuide como as mais belas flores do Seu jardim. Deus, nós colocamos as nossas vidas aqui nas Tuas mãos. Todas as pessoas que estão aqui estão subordinadas a Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor é soberano entre nós. Não existe nada, nenhuma autoridade maior do que a Sua autoridade aqui dentro, Pai. Não existe palavra nenhuma, Senhor, diferente da do nome do Teu Filho Jesus Cristo que possa governar qualquer coisa aqui, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, usa esse tempo, esse espaço, esse lugar, como o tempo necessário para que a Sua obra seja completa nas nossas vidas, e sendo completa nas nossas vidas, ela se complete na vida de muitos. Que em nome de Jesus, ó Pai, não venhamos a consumir do Teu recurso, Senhor, seja espiritual, seja material, não venhamos a consumir como aqueles que são egoístas, consumir para o próprio engano, Senhor, mas possamos administrar esses recursos em favor daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Obrigado por esse tempo, Deus. Dirija a minha palavra, dirija as minhas emoções, dirija o meu espírito. Assim como eu te peço, dirija os corações aqui nessa igreja, Pai, para que possamos entrar numa harmonia e que a Tua palavra seja vivificada nos nossos corações. Essa é a oração que eu faço, confiante na presença do Teu Espírito Santo e no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Eu confesso que eu oraria aqui por muito mais tempo. Inclusive, eu quero te convidar para que a gente se reúna em oração nesse espaço aqui que o Senhor nos deu como casa, como um espaço que as nossas famílias voluntariamente vieram aqui declarar: esse lugar me pertence, esse lugar é meu e nesse lugar eu professo a minha fé. Muito provavelmente a partir da semana que vem a gente vai estabelecer uma reunião de oração, a gente está definindo qual o dia melhor para a nossa comunidade, se quarta, se sexta-feira, mas você vai poder anotar na sua agenda, toda quarta ou toda sexta-feira, de tal a tal horário, eu vou me encontrar com os meus irmãos para orar e para ver a manifestação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor, para ver coisas incríveis acontecerem, coisas que já foram declaradas, coisas que a mente humana nem é capaz de sondar e cogitar. Mas veremos essas coisas se materializarem aqui na nossa frente. Amém? Meus queridos, falar de paternidade palavra maravilhosa, Pai. Muito difícil a gente falar sobre o que é paternidade sem nós sabermos exatamente o que Deus espera de nós na condição de filhos. Eu sou policial rodoviário federal, sou policial há muito tempo, já fui militar, e dentro dos treinamentos que a gente faz, uma máxima que a gente leva e que nos orienta bastante é que para comandar você tem que aprender a ser comandado. Você tem que saber o valor de um comando. Para liderar, você tem que saber ser liderado. Ninguém que lidera a revelia de outras pessoas leva quem está liderando a um lugar seguro. Então, para você conduzir alguém para algum lugar, você tem que ter a visão correta, e essa visão muitas vezes é entregue por alguém que você se espelha como líder. Então, não seja um afoito, um cavalo solitário aí, fazendo uma jornada sozinho, e, de repente, entendendo que as suas capacidades são suficientes para você exercer o ofício que Deus quer para a sua vida. Portanto, para ser pai, nós precisamos aprender a sermos filhos. Ter que aprender todos os atributos de um filho, de ser um bom filho. E aí seremos bons pais. É isso que a Bíblia nos diz, que se a gente honrar pai e mãe, teremos dias longos e prósperos sobre essa terra. Honrar pai e mãe, Deus é... Como é que é a música, Léo? Deus é pai. Deus é pai. Honrar pai e mãe. Honrar a Deus significa um ato de obediência. Deus escolheu, na sua soberania, nos seus atributos insondáveis, Ele nos escolheu termos como filhos. Escolheu você e a mim como filhos para representar em nós toda a obra dele.
E muitas vezes você e eu, nós desprezamos esse benefício maravilhoso em função das convicções que estão dentro dos domínios humanos. Perdemos de vista as compreensões dos domínios espirituais e nos concentramos nas convicções dos domínios humanos e nos perdemos na nossa função, no nosso papel de filhos do Senhor, filhos da promessa. A Bíblia diz o seguinte, lá em Êxodos 15, 26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei aos egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Também diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar os teus caminhos e será bem em tudo que fizeres. Então, uma regra inescapável da boa filiação que nos leva à boa paternidade é a obediência. Para você ser um bom pai, você teve que ser um bom filho, e isso inevitavelmente passa pela obediência. Lá em casa essa semana a gente teve uma boa e profunda conversa sobre obediência. Nós temos os nossos filhos com 9, com 6 anos, e eles estão em formação, eles dependem de nós para descobrirem aquilo que é conceito para a vida deles. Um conceito importante é a obediência, para a sua e para a minha vida. Às vezes a gente acha que a obediência é fazer conforme o nosso tempo. Filho, faça isso. Tá bom, pai, eu vou fazer. Aí eu escolho a hora que eu vou fazer, a forma como eu vou fazer, e quando der eu vou lá e faço. Isso não é obediência. Obediência tardia não é obediência. Obediência incompleta não é obediência. Obediência parcial não é obediência. Obediência judiciosa não é obediência. Você obedecer depois que foi castigado, você obedecer depois que foi penalizado, você obedecer depois que teve algum prejuízo. Isso não é obediência. Obediência é um ato voluntário, integral, imediato, completo. E essa é a obediência que Deus pede de mim e de você, sobretudo na condição de pais. Porque obedecendo isso, nós poderemos ministrar a obediência na vida dos nossos filhos. Você e eu conhecemos a frase que os conselhos orientam, mas o exemplo arrasta. Conselhos até convencem alguém, mas é só o exemplo que traz as pessoas para o lugar onde você está indo. Então, se o seu relacionamento com o Senhor acontece à mesa, e nessa mesa ele tem uma cena especial na cabeceira, e ele orienta, coordena e tem mandato sobre aquela mesa e você obedece, sim, você tem condição de ser pai, de ser mãe, de ter a plenitude no seu ofício, no ofício que Deus te deu. Eu queria compartilhar com você que cada um de nós aqui tem uma palavra específica que Deus colocou no coração. Quando eu venho pregar aqui, eu medito muito, peço a Deus, me dá algo para falar que seja floreado, perfumado, cheio de graça e que faça todo mundo sorrir. E ele simplesmente não me dá. Ele me dá palavras que são interpretadas muito mais como palavras de exortação, de encorajamento, de estímulo, às vezes de correção. E aí você, por exemplo, tem uma palavra específica que o Espírito Santo do Senhor depositou no seu coração e você ministra. É só você abrir a boca. O Alisson tem a palavra que o Senhor ministra no coração dele. O Rafa tem a palavra que o Senhor ministra no coração dele. Felipe, etc. Então temos que ser obedientes com a palavra que o Senhor coloca nos nossos corações. E por isso que a gente faz aqui em cima uma pregação. O que é uma pregação? Bater várias vezes no mesmo ponto, até que aquilo fique fixo. Isso é uma pregação. Então,
Quando o Senhor me dá a oportunidade de vir pregar, Ele já remiu o meu coração com algumas palavras. E o que eu venho fazer aqui é martelar naquele ponto, até que Ele renove a minha mente, renove o meu coração sobre a visão que Ele quer que eu venha a martelar. E a visão que eu estou martelando aqui é aquela que tem ativado meu coração há bastante tempo, que é o resgate da hombridade, da masculinidade, da paternidade. Essa crise histórica que a gente vive aí, de homens desconstruídos, sei lá o que é isso, de homens que foram pressionados para irem para um lugar que não é o lugar natural deles, de homens que foram desconstituídos das capacidades entregues lá no Éden, lavrar e proteger. Meu amigo, passe um dia com um lavrador para você ver que saúde que ele tem, que disposição que ele tem, que empenho que ele tem. Passe um dia só com um lavrador. Se você der conta, eu tiro o meu chapéu para você. Passe um dia com um soldado que protege uma edificação. E você vai ver o que Deus está ministrando no seu coração desde o Éden. Desde o Éden. Não mudou. Lavrar e proteger. Esse é o mandato cultural que Ele entregou na mão do homem. E como é que a gente faz isso na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, na condição de pai? Estudando a Bíblia inteira, você vê que Deus repete alguns padrões, porque esses padrões reproduzem o que Ele quer para as nossas vidas. E existem alguns papéis no reino que Ele reproduziu, que Ele constituiu ainda no Antigo Testamento, que Ele se renova, e que até hoje a gente vê a expressão desses papéis na própria identidade de Jesus Cristo. Eu vou falar de 3 papéis aqui que a Bíblia traz e nos ensina: o papel de profeta, sacerdote e rei, que é o papel que nós, enquanto pais, temos sobre a vida dos nossos filhos: profetas, sacerdotes e rei. Os primeiros profetas de que se tem notícia na Bíblia é o próprio Moisés. Olha o que é dito lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 10 e 11. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, tendo o povo se levantado, e cada um na porta da sua tenda adorava. Imagina você estabelecer um acampamento igual a gente vai fazer lá no Papai Offline. Imagina, Jefferson, a gente lá no Papai Offline, uma coluna de fogo na nossa frente. Meu Deus do céu. E aí o Senhor falava a Moisés face a face, como quem fala com um amigo, e depois tornava ao arraial. Quem era o profeta no Antigo Testamento? O profeta era aquele que tinha a visão do que Deus queria para a vida do seu povo e entregava essa visão. Ele discernia aquilo que Deus queria para o seu povo, elaborava da maneira que as pessoas conseguiam compreender e distribuía essa visão. E ele pregava sobre essa visão. Então o profeta tinha não só um papel de anunciar coisas que os olhos humanos ainda não viram, mas também de traduzir aquilo que o povo vivia, mas não conseguia discernir. E aí a gente tem um segundo ofício, que é o ofício do sacerdócio. Veja o que é dito lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e 15. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações, e em redor de mim, porá certamente sobre ti como um rei que escolheu o Senhor teu Deus. Opa, acho que peguei o versículo errado aqui. Êxodo aí. Êxodo 28, aliás, Êxodo 28. Êxodo 28, versículo 1, 2 e 3. Chama o teu irmão Arão e separa-o dentre os israelitas, e também os seus filhos, Nabade e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a congregação de Arão, para que sirvam como sacerdote.
Então, quem era o sacerdote? O sacerdote era um homem responsável pela ministração espiritual da sua comunidade, tribo ou família. Ele era responsável pelos rituais religiosos de aproximação do povo para com Deus. E o sacerdote ele precisava ter distinção entre os demais homens. E é por isso que as vestes deles representavam a sua pureza. O sacerdote não entrava na presença do Senhor de maneira impura, para ele oferecer sacrifícios aceitos pelo Senhor. O próprio sacerdote precisava se apresentar em pureza. Profeta, sacerdote. Isso era o suficiente para o povo. Ser guiado por profetas e ser ordenado por sacerdotes. Mas assim como nós, o povo naquele tempo tinha uma certa rebeldia, né? E não queria cumprir fielmente os estatutos do seu único Deus. E exigiam sobre eles um governante humano. Deus, com os seus atributos, falou assim: eu te entreguei o livre-arbítrio, e se você quer ser governado pela mão de homens, assim eu farei. Está lá em Deuteronômio 17. Quando entrares na terra que te dei ao Senhor, e possuíres nelas habitares, porei sobre ti um rei, assim como em todas as nações eu fiz. Porá certamente sobre ti como um rei, aquele que eu escolher, e dentre os teus irmãos porás um rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho, mas dentre os teus irmãos. E aí você sabe, assim como eu, que essa história se consolida com Samuel ungindo Saul como o primeiro rei entre os israelenses, os hebreus. Então, feito uma pequena digressão do que a gente tem dessas figuras no Antigo Testamento, profeta, sacerdote e rei, a gente para pensar, mas e como um pai, ou como um cristão de maneira geral, mas eu quero iluminar aqui especialmente o papel dos pais, como um pai pode exercer esse triplo ofício na vida dos seus filhos? Ser um rei, ser um sacerdote e também ser um profeta. Às vezes a gente fica em dúvida, né? A teologia ela é completa, estamos num tempo de muita profusão de conhecimento, então com poucas pesquisas você consegue ter acesso a conteúdos que antigamente eram praticamente impossíveis. E um dos conteúdos de ministração da fé cristã é o Catecismo de Westminster. São pouco mais de 100 perguntas e respostas sobre o que é a teologia de maneira sistematizada. E algumas perguntas são muito objetivas e nos ajudam a entender nosso panorama de fé. Eu vou ler 3 dessas perguntas aqui, a 43, 44 e 45. São perguntas que já carregam uma resposta e podem posicionar você e eu no caminho que o Senhor deseja de nós. Pergunta 43, desse catecismo, Catecismo de Westminster. Como exerce Cristo o ofício de profeta? Eu falei para vocês que o Antigo Testamento veio, estabeleceu essas 3 figuras. Sabemos que Cristo é a conjunção de toda a palavra entregue antes da própria vinda dele. Então ele conjuga em si mesmo esses 3 papéis, rei, sacerdote e profeta. Mas como é que Cristo exerce esse ofício de profeta? Cristo exerce o ofício de profeta revelando à igreja em todos os tempos, pelo seu espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. E aí vem uma segunda pergunta. Como Cristo exerce o ofício de sacerdote? Cristo exerce o ofício de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma vez em sacrifício sem mácula a Deus, para ser a propiciação pelos pecados do seu povo e fazer contínua intercessão por esse mesmo povo. E por último, como Cristo exerce o ofício de rei? Cristo exerce o ofício de rei chamando do mundo para si um povo, dando-lhe oficiais, leis, disciplinas para visivelmente governar, concedendo a graça salvadora aos seus eleitos.
recompensando sua obediência e corrigindo em consequência dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos, todos os seus, e protegendo os seus inimigos, e poderosamente ordenando todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Então, de maneira objetiva, temos aqui a tríplice coroa, o tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei encarnado em Jesus Cristo. Então, se você conhece um pouquinho da história desse homem que esteve aqui na Terra e que não por mãos humanas, mas de maneira misteriosa, entregou a palavra encarnada pela própria vida, você e eu podemos ter um modelo muito seguro do que é ser pai para os nossos filhos. E de maneira clara e objetiva, eu digo a você que todos nós, como seres humanos, temos muitas necessidades. As primeiras e mais evidentes são as necessidades materiais. Se a Maria Fernanda não se alimentar talvez de 3 em 3, 4 em 4 horas, ela começa a ficar molinha, desnutrida, começa a ficar desidratada, e você vai perceber que a falta de alimentação regular está gerando um impacto muito forte na vida dela. Então é muito fácil entender quando um filho meu está sofrendo por uma ausência de provisão material. Mas nós não somos seres materiais encarnados aprendendo a viver experiências espirituais. Paul Teilhard de Chardin, um teólogo francês, diz exatamente o contrário disso. Somos seres espirituais tendo experiências materiais, experiências humanas. Então você e eu precisamos compreender que a vida dos nossos filhos compõe ainda o domínio emocional, o domínio espiritual e o domínio intelectual. Olha o desafio de um pai: ser um profeta, ser um sacerdote, ser um rei, alimentando materialmente, emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente. Geralmente lá em casa quem vai ao mercado fazer as compras sou eu, e quando eu vou selecionar aquilo que eu levo para casa para a gente ter as nossas refeições, eu escolho com muito cuidado, né? Quais os produtos que a gente vai trazer para casa. Você deve fazer a mesma coisa. Você não dá qualquer material, qualquer besteira para o seu filho comer. Você até libera uma hora ou outra uma extravagância, mas você não é imprudente de deixar o seu filho comer apenas o que ele gosta. Porque o paladar de uma criança é cheio de armadilhas, né? Você ensina ele a se alimentar bem, ensina o paladar dele a ser treinado naquilo que edifica. Então, criança nenhuma nasce gostando de, por exemplo... Brócolis. Né? Brócolis. Brócolis! Muito difícil, né? Criança... Opa! Criança voluntariamente pedir brócolis. Hã? Mas, com o tempo, com o costume, um apelo emocional começa a transformar um raciocínio, compreendendo que ao invés de ser gostoso é bom, então eu preciso consumir. Então, porque é bom eu consumo. Porque é bom eu consumo brócolis. Isso é mais evidente para mim e para você, né? Tirar a Coca-Cola de cima da mesa, colocar o suco natural, ou a água, colocar o arroz e feijão e a carne em substituição à batata processada, ao nugget. Mas o que é que você está fazendo quando o assunto é emocional, espiritual e intelectual? Como você está substituindo a porcaria do nugget intelectual que chega na sua casa?
por aquilo que ao invés de ser de fácil consumo, é edificante. Como você está substituindo aquilo que emocionalmente traz um conforto aparente e imediato, mas ao longo do tempo te coloca num abismo? Como você está substituindo isso? É impressionante o quanto o pai tem o poder de criar afeto na vida do filho e guiar esse afeto para que ele seja construído de maneira saudável. É impressionante. Existem muitos mistérios na formação de um homem, de uma mulher, de um ser humano. Existem muitas coisas que a gente pode não saber como acontece. Mas, por outro lado, existem caminhos que a gente já sabe quais são as repercussões. Eu posso não saber o que acontece se eu investir todo o meu empenho, amor, zelo na vida do meu filho pelos anos que ele precisar. Posso não ter a menor ideia se ele vai ou não ser o homem e a mulher que eu imagino que ele poderia ser. Mas por outro lado, e aí eu falo na condição de sacerdote, de pastor, de líder em uma comunidade, de alguém que se interessa pela vida de outras pessoas, que a ausência de um pai na vida do filho traz muitas consequências. Isso não é um e se, isso é uma constatação. Isso não é uma hipótese, isso é uma equação direta e linear. Então você e eu não podemos nos furtar do nosso papel de profeta, sacerdote e rei, ministrando a parte material, emocional, espiritual e intelectual dos nossos filhos. A minha e a sua ausência podem até ser desculpadas por algum motivo, mas o resultado vem, ele aparece. Então, de maneira muito clara, o que eu gostaria de encorajar você, pai, nesse dia de hoje, que é o dia dos pais, é um dia pai. Olha que palavra, pai. Olha a gravidade dessa palavra, pai. Fala aí comigo, pai. 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 Olha quão forte essa palavra, pai. Pai. Ela é forte para te dar apoio. Ela é forte para te dar suporte, para te dar inspiração. E ela deve ser um grande compromisso da sua vida. O que a gente precisa buscar no coração dos nossos filhos é cativá-los para que a obediência seja um ato de amor, de devolução do amor que eles veem nas nossas vidas. Que a obediência não seja uma regra de conduta, mas seja uma relação, seja consequência de uma relação de amor. Que a gente entregue para eles tudo aquilo que eles precisam e não necessariamente o que eles querem. Não necessariamente o que está no coração deles como desejo. Muitas vezes o desejo nasce para ser frustrado. Não tem coisa que educa mais do que um desejo frustrado. Vou repetir que talvez tenha passado rápido demais. Não tem algo tão poderoso para educar quanto um desejo frustrado. Para a gente entender quais são as coisas que realmente valem a pena. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa inspiração? Eu quero que você levante para a gente orar junto. O tempo avançou aqui um pouquinho. A gente tem vivido um tempo gostoso na nossa comunidade, um tempo de florescimento, né, de crescimento. E esse florescimento aqui, ele precisa ser amparado, suportado, né, por 3 pilares fundamentais: oração, Bíblia e comunhão. Oração, Bíblia e comunhão. Você chegar aqui e se sentir seguro, você tem que testemunhar
esse tripé: oração, Bíblia, comunhão. Oração, Bíblia, comunhão. Oração, Bíblia, comunhão. Oração, Bíblia, comunhão. Quando a gente estiver fazendo algo fora desse script aqui, por favor, você nos advirta. Fala: opa, estou sentindo falta de oração. Essa palavra, como é que ela é biblicamente? Onde é que eu encontro o amparo bíblico disso que você está falando? Vamos viver de verdade o que está sendo pregado? Vamos para a comunhão? Vamos para a mesa? Não, Demetrio? Vamos gastar as nossas vidas aqui para a gente ver se o que a gente pede em oração, o que a gente aprende na Bíblia, a gente vive na comunhão? Então, é um tempo em que nós temos dado a oportunidade para a comunidade orar mais, para a comunidade ministrar mais uns aos outros. E nesse momento eu quero te estimular. Você feche os seus olhos, faça uma oração breve, escolha a vida de uma pessoa que você quer ministrar sobre a vida dela, que você quer orar por ela. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, qualquer um. Mas ministrar essa consciência de que todos nós que recebemos a palavra, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, temos o compromisso de devolver esse Evangelho com profecias, com o sacerdócio, com o governo. Temos a responsabilidade de viver na nossa carne tudo o que aprendemos da Bíblia. Não podemos negligenciar aquilo que a gente experimenta na palavra e não aplica nos nossos dias. Então, que o seu coração esteja pulsando na vontade de reproduzir, de manifestar, de encarnar essa mensagem que é viva e eficaz, que ela corrige as nossas veredas, e que você assuma em Cristo um protagonismo diferente, intencional. Que você não seja o resultado de um processo acidental, cheio de colisões não escolhidas. Ser pai não é um acidente biológico, não é só um encontro de gametas, não é isso. Ser pai é uma escolha consciente. Ser pai é um ato de adoção. Ser pai é uma entrega continuada, renovada, a ponto de você formar os seus filhos com seus próprios blocos. Tem uma figura linda que você pode procurar na internet, que eu acho ela muito reveladora do que é ser um pai. É alguém segurando a mão de uma criatura que é formada dos seus próprios pedaços. Pai é renúncia, né, Léo? Pai é muita renúncia. Pai é amor. Pai é correção. Pai é ensino. O pai é aquele que dá os limites para a vida do filho. E quem estabelece limites diz: daqui você não passa. Mas também diz: é daqui para cima. Não baixe esse nível. Você pode muito mais do que isso. Ao mesmo tempo que você diz: não chega até aqui, porque eu não permito, é aqui o seu ponto máximo. Você também pode dizer: é a partir daqui que eu espero que você seja pleno na condição de filho. Impor limites não é impor limitações. Impor limites é desenhar ideais. Então imponha os limites certos na vida do seu filho, através da administração do seu próprio coração, com a palavra do Senhor. Escolha alguém para você orar com ele, orar por perto, e vamos ter um tempo aqui de oração na presença poderosa do Espírito Santo do Senhor. Pai Santo, nós te damos graças, Deus, porque o seu amor se renova sobre as nossas vidas, a sua misericórdia nos alcança. Nós temos compartilhado, Senhor, tantas coisas importantes, nós temos vivido tantas coisas importantes, ó Deus, porque o Senhor tem permitido, simplesmente por isso, o Senhor tem permitido que nós experimentemos, ó Pai, de maneira consciente, esclarecida, tanta coisa maravilhosa. Deus, nós nos colocamos aqui com humildade na sua presença, primeiramente para agradecer. Agradecer o dom da vida, agradecer a nossa saúde, agradecer a liberdade de professarmos a fé em Jesus Cristo. Agradecer a nossa paz de espírito, ó Deus, de falar
falarmos aquilo que está no nosso coração e agirmos conforme falamos. Nós te agradecemos ao Senhor porque a nossa comunhão tem nos vivificado, tem curado as nossas feridas e tem nos levado, Senhor, a lugares santos. E nós nos colocamos aqui, Deus, como aqueles que carregam a tua chama, a tua palavra, e unidos são capazes, ó Deus, de manifestar essa coluna de fogo que a sua palavra representa. Uma coluna de fogo que ilumina, que aquece e que também depura, Senhor. Que revela, que dá substância, que encanta, que é mágico. Mas que ninguém, Senhor, pode duvidar de que ela depura. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos aqui unidos em espírito, aliançados pelo Teu Santo Espírito, para manifestar sobre esta casa, esta tenda, as famílias que se reúnem aqui, também essa cidade, ó Pai, e a nossa nação, manifestar a nossa consciência, Pai, que recebemos do Teu altar o ofício de sermos profetas sobre a vida das nossas crianças, dos nossos filhos e também das pessoas que amamos. Recebemos do Teu altar, ó Pai, o ofício de sermos sacerdotes, liderando, Senhor, ensinando, exortando nos caminhos em que eles devem seguir. E também recebemos, ó Pai, o ofício de sermos reis, governando sobre tudo aquilo que o Senhor nos dá a governar. A nossa própria vida, as nossas famílias, os nossos espaços, governar, Senhor, a nossa igreja, governar a nossa sociedade. Ensina-nos a governar com justiça, Pai. Ensina-nos a governar com retidão, Deus. Em nome de Jesus, eu peço a cura, Pai, para os corações dilacerados, ó Pai. Peço a restauração daquela paternidade que foi rompida, Pai. Peço, Senhor, que Teu amor, a Tua graça, a Tua consolação, Pai, restaure tudo aquilo que foi quebrado, dilacerado, Senhor, e que causou separação, causou mágoa, causou frustração. Só o Teu amor pode curar isso, Deus. Só o Teu amor pode sarar essas feridas. E eu peço que esse amor, ó Pai, saia as feridas e que tenhamos um avivamento de pais que querem professar sobre a vida dos seus filhos, que querem lançar profecias de bênçãos sobre a vida dos seus filhos, Deus. Pais que querem iniciar os seus filhos na Tua palavra, ensinando, educando, orientando, corrigindo. Pais que querem sacrificar a própria vida, Senhor, em favor dos seus filhos, assim como um sacerdote, um sumo sacerdote. Sacrificar os seus desejos, as suas necessidades, sacrificar aquilo que teoricamente é importante por aquilo que é fundamental. Temos pais ativados, ó Pai, na consciência de que precisamos governar a vida dos nossos filhos no interesse do Teu reino. Governar dando segurança, Senhor. Governar a vida dos nossos filhos com provisão. Governar com direcionamento. Governar com correção. Governar, Senhor, em amor. Possamos descobrir aqui, ó Deus, a plenitude da paternidade em todos os seus pontos. A alegria de termos esse título que se renova a cada dia. É um título que não perde valor, que muito pelo contrário, todas as vezes que nós clamamos Pai, esse título cresce, Deus. É um título que nos encoraja, nos desafia e que nos dá grande alegria. Que em nome de Jesus, o Seu Espírito em nós nos ensine a sermos pais, mães, irmãos, cristãos, conscientes, não só do nosso papel, Pai, mas que a nossa vida está a serviço do Teu reino, que nascemos para glorificar o Teu nome. Essa é a oração que eu faço, Deus, feliz, no dia de hoje, no dia que celebramos o Dia dos Pais e que reconhecemos em Ti a paternidade universal. Reconhecemos em Ti uma paternidade, Senhor, que nos acolhe, que nos abençoa, que nos orienta e que não deixa que nós mesmos sejamos o motivo da nossa perdição.
em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, as crianças já estão conosco aí. Eu queria só reforçar com vocês que a gente está há 2 semanas do Papai Offline. Papai Offline. Não há dia melhor para a gente explorar esse tema do que hoje, né? É um modelo de evento que a gente construiu carinhosamente a partir de uma visão entregue ao nosso irmão Jefferson, em que os pais levam os seus filhos para uma experiência de campo e passam com eles lá por 3 dias, sexta, sábado e domingo. Enquanto as mamães ficam aí em oração, em jejum, em comunhão, contra em modo virtual. Onde quer que você esteja, você vai poder acessar. Já acabaram as vagas já acabaram. Mas a gente espera que em Deus a gente tenha um evento maravilhoso, tá? Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alcança e é motivo de tanta alegria para nós, o amor do Pai, que nos renova, nos enche de coragem, nos enche de entusiasmo, e a comunhão do Espírito Santo, que é cura para as nossas vidas, que esteja sobre a sua e a minha vida hoje e sempre. Vamos em paz e tenhamos uma semana maravilhosa em nome de Jesus.